situação que o povo fica? Nós somos trabalhadores, então a gente tem que olhar pelo lado do trabalhador. E a gente fica na mercê disso aí, ó. Não tá protegendo não, porque tá tudo lotado aí. Olha como é que é isso. Primeiro dia de feriadão ou parada emergencial. Primeiro dia de medidas que deveriam impedir o agravamento da pandemia. Mas para quem? O governo só vê o resto. O que ele tem que ver é o tumulto de gente, um agarrado no outro. Nos trens, no metrô, nos ônibus, quem garante o essencial foi colocado em risco. No primeiro dia desse feriado forçado, muita gente desconfiou de um outro problema nos transportes públicos. Tinha menos ônibus e sobrou aglomeração. Em Madureira, sobrou desrespeito e faltou fiscalização. Enquanto isso, a fila por um leito de UTI aumenta e já é 10 vezes maior que 2 semanas atrás. 634 pessoas esperam por uma vaga. O governo cria leitos, mas funcionários denunciam que é preciso fazer mais. O mais desgastante é receber paciente e saber que a gente não tem nem a mão de obra necessária, nem os insumos necessários para salvar a vida deles. Sexta-feira, 26 de março, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite para você. Hoje foi o primeiro dia do feriado criado pelo Estado para evitar aglomerações. E hoje foi o primeiro dia do decreto da Prefeitura do Rio restringindo várias atividades econômicas para diminuir o contágio do coronavírus. Mas o próprio Estado, a Prefeitura e as empresas de transporte parecem ter esquecido. E o que se viu foi um desrespeito com quem não pode parar de trabalhar para manter as atividades essenciais. Linha 394, que liga a Vila Kennedy à Central do Brasil. Linha 713B, que faz o percurso entre Cabuçu, em Nova Iguaçu, e Coelho Neto, aqui no Rio. Essa é a linha que passa no tanque. E essa outra na freguesia. Não importa muito o destino, não importa o dia, parece que não importa quem está lá dentro. Não é só o desconforto, não são só os atrasos. Sempre tem lotação, sempre tem aglomeração. E foi exatamente para diminuir aglomerações que as autoridades juntaram os feriados. Como os cientistas ensinam, menos aglomeração, menor o risco de contaminação. Então, por que não vale para o transporte público? Os últimos decretos da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado, mais uma vez, não trouxeram medidas específicas para enfrentar esse problema. Quem continua sendo essencial para a cidade funcionar, não consegue se cuidar nem com o básico. Não existe distanciamento aqui. Esse é o Terminal Alvorada. Isso é o que eles falam que é restrição, para não ter aglomeração, olha assim. Aí, ó. Isso é um absurdo, né? Diminui o número de ônibus e a gente fica na mercê disso aí, ó. Nos trens, tudo igual. Estes são os ramais Santa Cruz e Japeri. As medidas restritivas têm o objetivo de tirar pessoas de circulação, só deixar andar pela cidade realmente quem precisa, como os trabalhadores essenciais. Mas hoje, no primeiro dia desse feriado forçado, muita gente desconfiou de um outro problema nos transportes públicos. Como se esperava menos passageiros, o dia já começou com uma oferta menor. Um efeito imediato foi a maior espera nos pontos. Ainda de madrugada e pela manhã. Agora está demorando mesmo. Hoje está demorando mais. Na volta para casa, o sufoco e o aperto se repetiram. Na Central do Brasil, aglomeração nas filas. Alvorada, gente aglomerada nas plataformas, mesmo com os funcionários tentando organizar. Dentro dos ônibus, lotação. Nem era preciso dizer como os usuários estavam se sentindo. Mas Dona Maria disse. O governo só vê o resto. O que ele tem que ver é o tumulto de gente, um agarrado no outro.
Nos ônibus não mudou nada. Não mudou nada. Fizeram esse feriadão para proteger as pessoas. Não está protegendo não, porque está tudo lotado aí. Apesar do que se viu, a Secretaria Municipal de Transportes disse que não houve diminuição na frota do BRT e que cobrou dos consórcios que administram as linhas manter a operação normal. Mas o Rio Ônibus admitiu que diminuiu a oferta porque, segundo o próprio Rio Ônibus, a demanda sofreu queda significativa por conta das medidas de restrição. Já a Supervia explicou que está mantendo a circulação normal e que o problema que causou a lotação e os atrasos foi um furto de cabos no ramal Japeri. As justificativas de sempre mantêm a situação como sempre, a qualquer hora, a qualquer dia e principalmente no meio da pandemia. Ônibus e trens lotados não vão nos levar a lugar nenhum. E apesar dessas imagens inaceitáveis que a gente acabou de ver, a Secretaria de Transporte do Rio disse que manteve hoje as medidas adotadas pela equipe de intervenção desde o início da semana, com reforço de BRTs e de ônibus convencionais. Em outras partes da cidade também houve desrespeito às medidas, mas, felizmente, nós também vimos bons exemplos. Sextou, de um jeito diferente. As praias ficaram vazias. Mergulho no mar não pode. No máximo, a prática individual de algum esporte na areia e caminhada no calçadão. É o que é permitido pelo decreto da Prefeitura do Rio. Claro, sempre tem aqueles que não entendem o básico. É tempo de cuidarmos um da saúde do outro. Às vezes me revolta ver os 3 policiais sair do calçadão, vir aqui na areia falar com o mesmo elemento 3 vezes. Procuro me cuidar e cuidar dos outros. Tá entendendo? Que eu posso ser um veículo de contaminação a partir do momento que eu fico desagregado da responsabilidade. As medidas de restrição vão valer por 10 dias em todo o estado. Mas algumas cidades como Rio, Niterói e Nova Iguaçu adotaram regras ainda mais rígidas. Sexta-feira, 4h30 da tarde. Em tempos normais, essa região aqui estaria lotada, cheia de gente, com muito movimento. Eu estou no maior centro de comércio de Rua do Rio, a Saara. Você conhece. Rua da Alfândega, aqui na esquina com a Rua Miguel Couto. Por aqui, os comerciantes estão respeitando o decreto da Prefeitura. Está tudo fechado. Primeira vez que a gente passa por aqui e está vazio. É necessário. Você acha? Acho muito necessário. Eu acho que se cada um ceder um pouco, nós vamos conseguir zerar. Junto com a vacina, a gente zera tudo. Na zona sul do Rio, a adesão é quase total. Na Ataúfo de Paiva, no Leblon, uma loja de material esportivo e outra de acessórios para celulares estavam abertas. Na Visconde de Pirajá, em Ipanema, uma loja de brinquedos, a meia porta, diz que faz entregas. Mas na loja de cosméticos ninguém tenta nem disfarçar. Na Nossa Senhora de Copacabana, o clima é mesmo de feriado. Em Madureira, muitos ambulantes continuaram trabalhando normalmente. Também faz parte do plano da Prefeitura do Rio bloquear a entrada na cidade de vans e ônibus que não são de linhas convencionais. Mas não encontramos barreiras ou fiscalização em pontos como a entrada do túnel da Grota Funda, em Guaratiba, o Trevo das Missões, em Cordovil, saída 4 da linha amarela, em Pilares. A promessa da Prefeitura é reforçar a fiscalização. A Prefeitura vai estar nas ruas, inclusive fazendo também os bloqueios sanitários da entrada de ônibus fretados na cidade do Rio de Janeiro. Esses ônibus estão proibidos, salvo algumas exceções. E lembrando que o objetivo é salvar vidas, mas a Prefeitura não irá abrir mão das medidas restritivas que tem que aplicar, multas, interdições e autuações. Nós temos que fazer a nossa parte. Vamos ficar em casa, porque mais tarde vamos ter um benefício muito maior. É necessário, é urgente parar. E um dos motivos é esse aqui, olha, a abertura de mais leitos não mudou o cenário alarmante da fila para uma UTI no estado. É uma escalada dolorosa demais. Nas 2 últimas semanas, não houve um dia sequer que a fila de espera por um leito de UTI tivesse diminuído. Por 4 dias consecutivos, o número de pacientes foi batendo o recorde de toda a pandemia. Em 2 semanas, um aumento 10 vezes maior.
Dona Onacildo esperou 5 dias pelo leito de terapia intensiva. Dona Ivete também. As famílias passaram noite e dia fazendo apelos desesperados. O estado dela é muito grave mesmo. Eu tenho que pedir, implorar que olhem por esses pacientes que estão em estados gravíssimos, sem nenhum medicamento. Ontem, o governador em exercício Cláudio Castro prometeu mais 940 leitos até o fim da próxima semana. 557 deles em hospitais federais, numa parceria com o Ministério da Saúde. Pelo menos 50 desses leitos devem ser administrados pela Rede Dora e regulados pelo Estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a rede federal liberou hoje 76 leitos de UTI e 136 de enfermaria. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 89 leitos de UTI e 10 de enfermaria foram criados em unidades do Estado. Nos hospitais Hilda Arnes, em Volta Redonda, João Batista Cafaro, em Itaboraí, Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Adão Pereira Nunes, em Caxias e Anchieta, no Caju. Funcionários do Hospital Estadual Anchieta denunciam que enfermarias foram transformadas em UTIs e dizem que não houve investimento em mão de obra e infraestrutura. Por isso, graves e velhos problemas vieram à tona novamente. Eles transformaram os leitos de enfermaria em leitos de CTI. Mesmo sem mão de obra suficiente para atender todos os pacientes e sem medicação para poder entubar eles, a gente continua recebendo pacientes. Por não ter sedativos suficientes para atender todos os pacientes que estão sendo internados, já foram instalados, inclusive, 2 contêineres frigoríficos, porque a gente não tem capacidade de armazenar todos os corpos, todos os óbitos que estão acontecendo diariamente aqui no Hospital Anchieta. O mais desgastante é receber paciente e saber que a gente não tem nem a mão de obra necessária, nem os insumos necessários para salvar a vida deles. Cláudio Castro também prometeu leitos na rede particular. A partir de segunda-feira, mais ainda 180 leitos da rede privada. Mas a Associação de Hospitais Particulares ainda não sabe se vai conseguir ajudar o Estado, já que faltam remédios usados na intubação de pacientes. Atualmente, nossa grande preocupação são com os insumos hospitalares, principalmente a classe dos anestésicos. Caso consigamos solucionar a escassez de materiais e medicamentos, nós podemos iniciar a prospecção de oferta da rede privada ao Estado, obviamente respeitando os custos envolvidos. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 92% e na rede SUS da capital já está em 96,5%. A Fundação Saúde, que administra o Hospital Anchieta, negou falta de pessoal, mas não respondeu sobre os insumos. E um documento obtido com exclusividade pelo G1 mostra que os estoques de medicamentos e kits para a intubação dos pacientes estão zerados em algumas cidades do interior do estado. A reportagem é do Gabriel Barreira. Os casos mais graves de coronavírus afetam os pulmões e os pacientes vão parar nas UTIs. Lá, eles se agarram à vida por um tubo. O processo de intubação é complexo e doloroso. Por isso, exige uma série de medicamentos, sedativos, anestésicos e neurobloqueadores, que já estão em falta no estado. É o que diz um documento obtido pelo G1, da superintendência responsável pela coordenação da área de farmácia da Secretaria Estadual de Saúde. O kit intubação, como é chamado, está absolutamente zerado em algumas unidades. Em São Fidélis, no norte fluminense, a situação preocupa. Há 3 dias, o município disse que não tinha mais estoque disponível e que a única unidade de saúde para atender os casos de Covid pode entrar em colapso. A cidade vizinha de Campos dos Goytacazes também pediu ajuda. No início do mês, solicitou ao Estado bloqueadores e anestésicos, essenciais para a vida dos pacientes intubados. O desabastecimento ocorria em todas as unidades de referência. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Tijuca, e o Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul, fizeram pedidos semelhantes. Ontem, o RJ2 mostrou que a situação também é complicada na rede privada. A falta desse medicamento pode ser catastrófica, segundo o documento, como foi a falta de oxigênio em Manaus no início do ano. Em apenas 2 dias de janeiro, 31 pessoas morreram asfixiadas porque faltava o produto.
A Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos pede a compra emergencial do kit intubação. O risco de escassez em várias localidades do país já é uma realidade. A proposta é para que o Rio de Janeiro faça a compra e que depois seja ressarcido pelos hospitais. Ainda segundo o documento, falta previsibilidade dos repasses do kit intubação por parte do Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde informou que está buscando alternativas para aumentar o estoque de todos os medicamentos do chamado kit intubação e que deve receber uma nova remessa do Ministério da Saúde na semana que vem. E a Prefeitura do Rio anunciou mudança no calendário de vacinação. A partir de segunda, homens e mulheres voltam a ser vacinados no mesmo dia, mas em turnos diferentes. A mão no braço direito é um bom sinal. É a marca de um dia muito esperado. Teve gente que nem dormiu direito à noite. É um sentimento, assim, de um alívio, sabe? Até dor de barriga eu tive antes de vir. De tanta tensão, de tanta expectativa. Então agora é de um alívio. O alívio foi em dose dupla. A amiga da vida inteira também tomou a vacina. Tem que registrar tudo, né? Tem que registrar tudo, claro. Porque a gente tem uma história. Nós temos uma história, nós somos amigas desde o jardim da infância, que já tem tempo isso. Não, foi ontem. Antes de ontem, mas... E viemos nos vacinar, temos a mesma idade e viemos juntas. Neste sábado é a repescagem para pessoas com 72 anos ou mais. Mas é importante ficar atento ao horário de vacinação, que muda dependendo do lugar. O Corpo de Bombeiros está aberto para vacinação de 8 ao meio-dia. No Engenhão, vai até às 2 da tarde. Em postos drive-thru e outros locais de vacinação, até às 3. As unidades de saúde funcionam até às 5 da tarde. Em Caxias, o sábado é dedicado aos idosos com 67 anos ou mais. Em Niterói, 72 anos ou mais. E São Gonçalo, 73 ou mais. Em vários municípios da Baixada e da região metropolitana não haverá vacinação. O governo do estado prometeu divulgar na segunda-feira um calendário unificado para a vacinação em todo o estado. Mas enquanto isso não acontece, cada município segue o próprio cronograma. A partir da semana que vem, a vacinação no Rio vai mudar. Homens e mulheres se vacinam no mesmo dia, mas em turnos diferentes. Mulheres das 8 da manhã à 1 da tarde e homens de 1 às 5 da tarde. Na segunda, pessoas de 71 anos. Na terça, 70 anos. Quarta, 69 anos. Quinta, 68 e sexta, 67. Sábado é repescagem para todos com 67 anos ou mais. A Fiocruz informou que 4 remessas do ingrediente farmacêutico ativo, vindas da China, vão permitir a produção de mais doses. A primeira remessa chegou ontem. Com isso, serão mais 6 milhões de doses. A previsão é de mais 2 lotes este fim de semana, o que será suficiente para mais 12 milhões de vacinas. Na próxima semana, chega mais um lote e, assim, serão outras 5 milhões de vacinas. Um avanço necessário e aguardado ansiosamente, como o reencontro emocionado de mãe e filha no planetário da Gávea. Isolamento total mesmo. As pessoas desaprendem a andar na rua, a viver. Tem que reaprender agora, tem que, como se estivesse nascendo de novo. Não, ganhou o passaporte para uma nova vida, né? E a polícia cumpriu hoje mandados de busca e apreensão e apreendeu os celulares e computadores dos pais do menino Henri e do vereador Dr. Jairinho. E a perícia vai analisar o material. Mais uma testemunha prestou depoimento hoje na Delegacia da Criança e do Adolescente vítima. A investigação apura uma denúncia feita por uma ex-namorada de Dr. Jairinho. Aos policiais, a mulher disse que sofreu agressões e que a filha dela, hoje com 13 anos, também foi vítima de violência do vereador. Segundo o jornal o Globo, a mulher disse que a filha, que tinha 3 anos à época, ficava nervosa, chorava e até vomitava ao ver Jairinho. Jairinho era padrasto do Henri, de 4 anos, que, como a mãe e o pai dele confirmam, também vomitava e chorava ao voltar para casa,
onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e com o vereador. Ele morreu no apartamento do casal na madrugada do dia 8 de março, com lesões graves no corpo e na cabeça. Hoje, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima ouviu o depoimento da mãe de uma ex-namorada de Dr. Jairinho. Ela seria testemunha dos relatos feitos pela neta adolescente, que também contou ter sido agredida pelo vereador. Em mensagem ao pai de Henri numa rede social, a mãe da adolescente disse que, na época, não percebeu as agressões e que se culpa todos os dias por isso. A polícia fez hoje uma operação de busca em 4 endereços da família do Henri. Foram apreendidos telefones e computadores. Antes das 6 da manhã, os policiais chegaram na casa do ex-deputado Coronel Jairo, em Bangu, onde o filho, Dr. Jairinho, passou a morar após a morte da criança. Já a Monique se mudou para a casa dos pais dela, também em Bangu, onde os agentes fizeram buscas. Estão tranquilos, é claro que ainda vivendo luto, é claro que acordar de manhã com a polícia não é o que todo mundo deseja, mas naquela tranquilidade de quem está com a verdade, de quem tem apresentado a sua versão de maneira honesta, transparente. No Recreio, houve buscas na casa de Leniel Borel, pai de Henri. A justiça decretou a quebra do sigilo telefônico dele e do casal Monique e Jairinho. O apartamento onde Henri morreu foi interditado por 30 dias. Isso para a gente é muito bom, porque vai, de alguma forma, deixar muito claro o papel do nosso cliente e de toda a lisura, que é o Leniel, que é o pai do Henri. Então, para a gente é muito bom, ele está muito tranquilo quanto isso aí. Nós tivemos acesso ao depoimento da avó materna do Henri. Rosângela Medeiros disse que perguntou a Monique o que tinha acontecido com Henri, porém não se lembra qual foi a resposta de sua filha, sendo que não se lembra se ela falou que Henri tinha se acidentado ou dado qualquer outra razão para o ocorrido. Perguntada se conversou com Jairinho e Monique a respeito dos fatos, a avó disse que sim, mas que para se poupar não quis saber maiores detalhes e não se lembra se algum detalhe lhe foi contado. A avó disse ainda que nos finais de semana que passava com Henri, o pai ia para a casa dela para ficar com o menino, dormindo na casa dos fundos. Relatou que a criança muitas vezes ia chorando, mas dormia com o pai. Rosângela afirmou que o fato de Leniel ter acesso à casa dela pode ter gerado alguns ciúmes em Jairinho. A avó disse que presenciou Jairinho levando presentes e chocolates para agradar Henri e que numa ocasião em que a criança teve febre, Jairinho, que é médico, foi até a casa dela para aplicar uma injeção que teria sido receitada por outro médico. Rosângela afirmou que, nesta vez, o filho dela segurou o menino para que Henri não visse Jairinho durante a aplicação, para que não criasse qualquer tipo de problema na relação dos dois. A Câmara de Vereadores de Niterói vai investigar um caso de transfobia. A vereadora Beni Brioli, do PSOL, disse que foi xingada pelo vereador Douglas Gomes, do PTC. A sessão da Câmara de Niterói terminou às pressas. O vereador Douglas Gomes, do PTC, parou o discurso e teve que ser contido pelos colegas. Muito obrigado. Vereador. Por favor. Segurou no... Presidente. Vou acabar com a sessão. Nas imagens, ele avança contra um vereador que pediu a ele que se contivesse. A vereadora Beni Brioli, do PSOL, acusa Douglas de ter sido, minutos antes, transfóbico. Dizendo que eu posso botar, gritando no canto dele, que eu posso botar o quanto de silicone for no meu corpo, que eu nunca serei mulher, que eu não sou mulher, que ele não é obrigado a me chamar de mulher. E quando pegou o microfone, me chama de vagabundo, no termo masculino, e numa série de agressões e de violações. Ele praticou um crime. Beni é travesti e foi a única vereadora trans eleita parlamentar no estado nas últimas eleições. Na semana passada, Beni diz que só conseguiu sair da Câmara escoltada, porque foi agredida por Douglas Gomes e por manifestantes. Me chamando de abortista, me chamando de traveco do PSOL. Isso tem que passar por uma averiguação dessa casa. Eu fui ameaçada na porta
da Câmara de Vereadores por um ato do vereador Douglas. Douglas respondeu mais uma vez, se referindo a Beni no masculino. Não me chama de moleque, porque moleque é você. Apesar de ter falas que desrespeitam as pessoas trans, Douglas Gomes é o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara de Niterói. Justamente aquela que deveria defender os direitos das minorias e de outros grupos que sofrem preconceito na sociedade. A vereadora Beni Brioli é presidente da comissão. O presidente da Câmara, Milton Cal, disse que o caso será investigado pelo Conselho de Ética. Vou encaminhar ao Conselho de Ética as filmagens das sessões que foram pertinentes a esse tema. E na próxima semana, após esse feriado até o dia 3 de abril, ou 4 de abril, nós convocaremos os vereadores para a reunião do Colégio de Elite e fazermos uma reformulação nas comissões pertinentes. Douglas Gomes se defendeu das acusações. Nada aconteceu além daquilo que está nas câmeras, que está na gravação. O meu jurídico já está tomando as devidas providências contra a calúnia e a injúria que está sendo cometida contra mim. Beni Brioli vai registrar queixa nos próximos dias pelo crime de LGBTfobia. Hoje eu ando nas ruas, eu sou xingado nas ruas de uma série de elementos que vocês não têm noção. Porque existe um parlamentar que é violador de direitos humanos, que pratica crime de LGBTfobia e de racismo e não é punido por uma suposta imunidade parlamentar. A seguir, a previsão do tempo com a Priscila Chagas e o rompimento de uma adutora em Nova Iguaçu. Agora são 7h37. Fica aí, a gente já volta. Dominique não vai descansar enquanto não pegar as testemunhas do crime que ela cometeu em Cancún. Você insiste que elas estão vivas? Eu já falei que elas morreram no furacão. Pelo sim, pelo não, eu já mexi os meus pauzinhos. Daqui a pouco... Foram eles. Foram aqueles criminosos. Salve-se quem puder. O Santander é o banco mais procurado no Google para crédito. Porque só ele ajuda a encontrar a melhor opção para você. E é o único que empresta com até 6 anos para pagar. Vale até para quem não é cliente Santander. Não basta ter o crédito certo, se não for para todos. Acesse e saiba mais. Santander. Para! Vocês viram esse comercial? Então volta aí que eu vou mostrar pra você o que vale a pena ver no detalhe. Vale até pra quem não é cliente Santander. É pra todo mundo, é pra geral. Até pra este indivíduo aqui da produção que ficou tão emocionado com a situação que ele entrou em cena. Calma, segura a onda, irmão, se segura aí, aqui é só propaganda. O empréstimo é lá no site do banco. Não basta ter o crédito certo, se não for pra todos. Peraí, ó. Isso é muito importante. Eles estão falando que eles ajudam a organizar suas finanças e conseguir crédito. Isso é inclusivo. Santander. Não pode acabar assim, não. Tá faltando... A gente vai errar, vai acertar, mas de braços cruzados não vai ficar. Chegou Casas Bahia Play. Os filmes e séries do Paramount Plus de graça para quem compra pelo aplicativo Casas Bahia. Baixe o aplicativo. Esqueça a internet que você conhecia. Esqueça cair e travar. Oi Fibra chegou para mudar tudo isso. E você também muda. Da minha sala eu assisti o último lançamento do cinema. Daqui, além de jogar, fiz um game e lancei pra todo mundo. Oi Fibra, alta velocidade e estabilidade por R$ 99,90. Pra sua vida digital ser mais real do que nunca. Pergunta pra quem tem. Por aqui, logo pela manhã, tem dicas, informação, diversão. O que eu faço com esse bacalhau aqui? E uma receita direto de Campo Grande pro carioca se sentir em casa. A tarde chega com as notícias do Rio de Janeiro, as últimas do esporte e os destaques do Brasil e do mundo. Mas sobra tempo para muitas risadas, para espiar ao vivo o BBB e se jogar com a gente no mundo da televisão. É um verdadeiro caldeirão de atrações. Amanhã, carioca tá em casa? Se joga na Globo! O rompimento de uma adutora da SEDAI em Nova Iguaçu alagou casas e trouxe muito prejuízo. Acabou de romper, não tem 2 minutos. Olha como está já. As casas aqui, ó. A situação aqui tá crítica mesmo, ó. O bairro está se alagando todo.
Meu Deus do céu. O rompimento da adutora da SEDAI aconteceu no fim da manhã e alagou várias ruas e casas no bairro Bom Jesus, em Nova Iguaçu. O local fica perto da estação de tratamento de água do Guandu. Moradores enviaram vídeos mostrando a área alagada. A casa aqui da minha sogra já está totalmente alagada aqui, ó. Quando as águas baixaram, ficaram a lama e o prejuízo. Subiu uns 10 centímetros, mais ou menos aqui, mas aí mais pra frente subiu uns 15. Aí teve que botar tudo pra cima aí, da cama. Sim, eu tava sozinho em casa, né? Então eu fui subindo tudo que eu consegui. Queimou micro-ondas, queimou filtro de água, secador de cabelo, que eu faço prancha de cabelo quando eu tô em casa para poder ganhar um extrazinho. Então também queimou meu material. Tô vendo aqui o chão cheio de lama. Colchão, perdi tudo. A minha cama também está molhada tudo aqui de baixo, que eu não tenho nem como mais. A armário está molhada dentro aqui. Até alimento foi embora na água também, não tinha nem como salvar os alimentos todos. Com o fornecimento de água suspenso, ficou difícil retirar a sujeira das casas. Esse é o ponto exato de ruptura da adutora. Os técnicos da SEDAI estimam que o serviço de conserto, de reparo, leve no mínimo 24 horas, ou seja, só será consertado totalmente amanhã, sábado, ao meio-dia. Até lá, haverá problemas de abastecimento de água em boa parte do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Ao todo, 4 cidades da Baixada Fluminense e vários bairros da capital tiveram o abastecimento de água prejudicado pelo rompimento da adutora, principalmente nas zonas norte e oeste e no centro do Rio. Até o final da tarde, enquanto as equipes da SEDAI realizavam o conserto da adutora, ninguém da companhia havia procurado os moradores atingidos para o ressarcimento dos prejuízos. Estamos esperando pela SEDAI, né? E a SEDAI informou que está fazendo um levantamento dos danos para ressarcir os moradores e disse que funcionários da companhia vão realizar a limpeza das casas. O abastecimento de água deve se normalizar em 24 horas. Olá, Priscila, boa noite para você. Esse calorão, hein? Continua? Continua. Boa noite, Mônica. Boa noite, gente. Até domingo, sol, calor, sem previsão nenhuma de chance, 0% de chance aqui na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana também. Amanhã máxima de 35 graus, domingo, dia mais quente da semana, 36 graus. Deve começar a mudar o tempo lá para segunda, aí a temperatura começa a diminuir um pouquinho a partir de terça-feira, mas até lá, gente, é muito calor. E com esse calorão todo e todo mundo dentro de casa, se protegendo e protegendo o outro também, a gente separou aqui algumas dicas para nossa casa ficar um pouquinho mais fresca. Sempre colocar plantinha é uma excelente aposta. A gente tentar sempre trocar o ar dos cômodos da casa. Então, por exemplo, se você tem alguma casa em que entra um ar mais fresquinho, coloca o ventilador ali na janela para poder trazer mais ar fresco. Ou se é um cômodo muito quente, coloca o ventilador do lado contrário para poder tirar o ar quente de dentro do cômodo. Cortinas sempre fechadas na hora dos horários de pico de sol. Tentar usar roupas leves e beber muita água. É isso, então aproveitem aí as dicas da Priscila, fiquem em casa, vamos respeitar essa pausa, né? O RJ termina aqui, ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Ótimo fim de semana, gente, boa noite. Tchau, tchau.